nossa reunião desta noite, aos nossos estudos, sem antes a gente não fazer aquela oração costumeira, aquela nossa oração que chamamos de meditação, né? Meditar, orar um pouco com Jesus, nos entregar nas mãos dele. Vamos então, para isso, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes, nossos corações, ele de braços abertos, nos convidando para um fraterno abraço, disposto a nos ajudar nas nossas necessidades. Vamos então conversar um pouquinho com Jesus, orar, meditar e pedir a Ele que nos ajude na nossa caminhada. Vamos então, alguns minutinhos, fazer esta nossa entrega. Muito bem, não é? Momento maravilhoso, que a gente se sente mais calmo, aliviado, uma paz interior assim muito grande, né? Momento assim muito gratificante. Esta nossa meditação, essa nossa entrega nas mãos de Jesus, recebendo esses bons fluidos que Ele nos dirige nesse momento. Nossa gratidão também a toda a equipe, Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste, nos ampara nos nossos estudos, nos ajuda, nos orienta. Nossa gratidão também a todos eles. Muito bom. Hoje nós vamos fazer a segunda lição do nosso livro Vencendo as Imperfeições. E ele tem um título muito bom. Finalidade da encarnação. Né? O porquê que nós estamos aqui, na carne. Porque a encarnação quer dizer isso. Nós estamos em carne, na carne, não é? Muito bom. Então vamos lá. Então ela começa nos dizendo assim: conforme ensina o Espiritismo, os espíritos são criados simples e ignorantes e necessitam da vida corporal para evoluir e chegar à perfeição. No seu início, são como pedras preciosas em estado natural, que para adquirir brilho e beleza precisam ser lapidadas. Não foi por acaso que o Criador instituiu a necessidade da encarnação. Ele cria os espíritos, dá-lhes vida imortal, mas deixa a cada um a tarefa de trabalhar seu próprio aperfeiçoamento. No grande discurso proferido no Monte Sinai, Jesus instrui: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sem dúvida,
refere-se à perfeição que a criatura conquista com a evolução. É no esforço que faz para vencer as dificuldades e tentações próprias da natureza humana que desenvolve a inteligência e o sentimento. Isso requer muitas existências, como o progresso é feito de modo gradativo. Em cada uma tem a oportunidade de combater parte das imperfeições morais e de exercitar as virtudes. Nem todos, porém, progridem sempre, preferindo permanecer estacionados por um tempo mais ou menos longo. Outra finalidade da encarnação é a expiação. Todos os espíritos, qualquer que seja o seu grau evolutivo, gozam de livre-arbítrio. Podem, pois, escolher o caminho que desejam trilhar. Os que elegem o mal contraem débitos que terão de resgatar mais cedo ou mais tarde, enquanto os que seguem o bem acumulam méritos e progridem mais rapidamente. A parábola do filho pródigo, já referida na introdução, ajuda-nos a entender a situação do espírito na sua trajetória evolutiva. A casa paterna simboliza o reino de Deus, a condição interior de paz e felicidade dos bons espíritos, e também a morada dos espíritos felizes, seja no plano espiritual ou em mundos compatíveis com o seu estado evolutivo. O filho que permanece na casa paterna representa os espíritos que escolhem o caminho do bem e seguem as leis instituídas pelo Criador. E o que sai pelo mundo significa o homem que percorre o caminho ilusório, perdendo oportunidades preciosas e aproveitando mal o tempo. Quase todos os homens envolvem-se com as preocupações da vida material, colocando em segundo plano os bens espirituais. Para aproveitarem melhor a oportunidade da reencarnação, é necessário que caiam em si e não mais se descuidem das coisas do espírito. Não resta dúvida de que a vida no corpo físico é valiosa oportunidade para o combate às imperfeições e a conversão de antipatias, aversões, mágoas, ódios originados em vidas passadas ou mesmo na atual, em sentimento de fraternidade. Muito bom. Então está bem claro na lição, né, a finalidade da nossa vida corporal, da nossa vida na matéria, né? Como ele diz na primeira parágrafo da lição, o Espiritismo nos ensina que nós somos criados simples e ignorantes e necessitamos de uma vida corporal para evoluir e chegar à perfeição. É o que a gente sempre fala, é o que a gente tem em nossa consciência como espíritas, né? Que nós estamos aqui para evoluir, para corrigir os nossos desequilíbrios do passado. Porque nós devemos estar aí em inúmeras reencarnações em nossas costas, em nossas vidas, né? E a gente sente isso como evoluiu, né? Se nós olharmos lá para trás, na Idade Média, né? Eram exatamente simples e ignorantes. Não tinham conhecimento algum. Aqueles nossos irmãos lá da Idade da Pedra, lá, né?
Já a solução era só na briga, no tapa, né? Então, vejam o quanto que a humanidade já evoluiu, aonde nós chegamos, aonde nós estamos. Isso tudo é evolução nossa. Isso tudo é um mérito que nós adquirimos no decorrer de nossas vidas regressas. Estes conhecimentos, esta evolução que nós adquirimos, né, dentro do bem, ela não se apaga, ela permanece em nós, não é verdade? Então, é como ele cita no exemplo, né? Nós somos como uma pedra preciosa. E para ela ficar bela e bonita, precisa ser lapidada, né? Ela precisa ser trabalhada. E é o que nós fazemos com a nossa vida. Nós trabalhamos, nós exercitamos no nosso dia a dia essa maravilhosa compromisso que nós temos com Jesus, com a espiritualidade, de viver de acordo com as leis morais, de acordo com o bem, né? Então, por isso, Jesus criou essa nossa vida corporal, nossa vida na matéria, que é justamente para que a gente estabeleça as nossas escolhas, que a gente exerça a lei do livre-arbítrio. Ele cita na nossa lição, inclusive, o exemplo do filho pródigo lá, né? No nosso prefácio, ele falou dessa passagem, né? Onde um filho ficou com o pai na casa, na família, e esse exerceu no bem todas as suas ações, a sua caminhada. O outro saiu ao mundo afora, esbanjou todo o dinheiro que o pai lhe deu, né? Gastou com tremendas situações desequilibradas, e depois de muito tempo, voltou para a casa do pai, né? Aonde ele foi recebido pelo pai, sim. O pai o abraçou e o trouxe de volta para o seio da família. Porque é exatamente isso que nós temos que exercer. A lei do amor, a lei da fraternidade. Não é? Então, é como Jesus disse lá no Monte Sinai: seja perfeito como o vosso Pai Celeste, como Deus. É isso que nós temos que buscar. A nossa caminhada espiritual, a nossa vida em espírito, que esta sim é a nossa verdadeira vida, é onde tudo se vai se interagir pelo bem, né? Então, é assim que nós vamos conquistar a nossa perfeição e a nossa evolução, agindo no bem, gerando o amor, né? E aí, nós temos que ter aquela opinião firme e forte, porque a todo momento na matéria, todos são tentados, né? A desvirtuar o caminho, às vezes, até aquela situação, né, de um compromisso de uma vez por semana ir numa igreja e num centro espírita, tomar um passe, fazer uma oração, né? Se dedicar algumas horas ali para a obra maravilhosa que Jesus nos deixou, né? Às vezes isso é colocado até de lado. Não, agora não posso, hoje não posso, eu tenho um outro compromisso, né? E aí isso vai ficando para segundo plano. E o que você está agindo? Está agindo no mal, está agindo errado, não está agindo corretamente. E aí nós temos que estar atento a essas situações. E o nosso progresso não é rápido. Não, começo hoje, amanhã eu estou bem. Não, gradativo.
Nós temos que conquistar este espaço, né? Conquistar, e é trabalhoso, não é fácil. Temos que deixar bem claro isso. Não é fácil conquistar esse espaço, abandonar vícios que são adquiridos no decorrer da nossa vida na matéria. Porque na matéria, aqui, nós adquirimos vícios assim que são dificílimos de serem abandonados. Ah, mas isso eu não posso. Ah, mas isso é uma situação que não me compete. Compete, sim. Todos nós somos capazes. Eu sempre digo aquela frase: Jesus só dá o fardo que você pode carregar. Ele não dá um fardo com peso dobrado. Ele dá o fardo de acordo com a sua capacidade de solucionar, de superar isso tudo. Só que tem que ter esforço, tem que ter dedicação, né? Tem que ter persistência. Um grande ponto, persistência. Sem isso, é impossível a gente vencer. E temos que estar convictos que nós temos um objetivo. Nosso objetivo é somente evoluir para que a gente fique mais próximo de Jesus, né? Aí nós temos que cuidar muito bem dessa situação, de saber que as nossas escolhas são os nossos caminhos. Então, aquele que elege o mal, ele ainda contrai débitos que terão que resgatar mais cedo ou mais tarde. Ninguém fica impune, ou não é punir, não é bem esta palavra, é resgatar. Ninguém fica sem resgatar os seus débitos, né? Quando você está devendo, você não tem que ir lá e pagar para zerar a sua conta. Na espiritualidade, funciona da mesma forma. Nós temos que ir lá e resgatar esses débitos. Temos que limpar esta cardeneta, né? Temos que deixar ela zerada para que a gente possa colher a paz, colher uma vida maravilhosa, né? Então, situações no dia a dia que nos aparecem é normal, elas são benéficas à nossa evolução. Nós precisamos destas situações, essas atribulações que aparecem no dia a dia, que é para a gente evoluir, saber o que nós estamos lidando, saber o que nós estamos fazendo. Esta é a nossa função na encarnação, né? E quando a gente reencarna, nós estamos fazendo o resgate de situações anteriores, né? Então, quando ele fala lá da situação do filho pródigo que veio e voltou para a casa do pai e foi bem recebido, ele estava indo para a casa paterna, a família, onde é gerado o amor, onde é gerado o entendimento entre todos, né? Porque nós não formamos uma família, não é por acaso, não. Tem tudo uma conjugação de realidades. É para que nós possamos amadurecer e entender um ao outro e gerar o amor, né? Por que a gente sempre diz isso? Que na família é o lugar da fraternidade, do amor, porque ali é onde nós estamos gerando esses sentimentos puros de irmãos, né? Então, aqueles que se envolvem com preocupações de vida material, né? Que valorizam muito mais a matéria, esses terão muitos percalços na vida espiritual.
eles estão colocando em segundo plano essa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, como eu disse, né? A nossa verdadeira vida é a espiritual. É ela que nós queremos construir, né? Porque vocês sabem, daqui eu não levo nada. Eu só levo daqui o conhecimento e o amor que eu gerei. Esses sentimentos não se apagam. As amizades que eu fiz, os amigos que nós colocamos no nosso círculo de relacionamento, estes carinhos nós levamos conosco. Daqui não se leva nada. E tem outro detalhe, né? Tem aquela frase que também diz assim, ó, do pó viestes, ao pó voltarás. Que todos nós voltaremos a ser pó, não é verdade? Acabou. Acabou a matéria, acabou a vida. A verdadeira vida está lá, espiritual. Esta sim tem que ser valorizada. Esta tem que ser trabalhada. É o nosso compromisso na nossa encarnação. Valorizar a vida, valorizar a oportunidade que recebemos de aperfeiçoar, de evoluir o nosso espírito. Este é o grande caminho. Então, pensemos nisso. E aí, pensemos na frase final da nossa lição de hoje, né? Como que nós vamos combater as nossas imperfeições, converter a antipatia, aversões, mágoas, ódios, que foram originados, às vezes, em vidas passadas? Que isso tudo é gerado naquela antipatia gratuita que nós temos por alguém, né? E este sentimento é que nós precisamos trabalhar, né? Este sentimento, mágoa, ódio, este nós temos que trabalhar. Não é fácil trabalhar esses sentimentos e trocar ele por sentimento de fraternidade. Mas esse é o nosso compromisso. Substituir todos esses sentimentos por sentimento de fraternidade, sentimento de amor, sentimento de carinho, né? De caridade. Caridade através de uma palavra amiga, de uma palavra que gere felicidade. Porque quando você dá um abraço e vê uma pessoa sorrir para você, ao que você está recebendo de volta? Sorriso, uma cara feliz, não é verdade? Então, desta forma, nós vamos substituindo devagarzinho esses sentimentos que nós temos que trabalhar com muito carinho, né? Antipatia, aversões, mágoas, ódios, né? E, às vezes, esses sentimentos podem ser de agora, não é de lá de trás, não. Por isso que a gente fala aquele autoconhecimento, o autoexame de consciência, né? Para que a gente possa saber se nós estamos trilhando o caminho corretamente. Será que eu pratiquei tudo que eu queria para mim hoje? Será que eu fiz pelo próximo o que eu queria para mim? Será que eu machuquei, eu feri, eu magoei? Estas são as indagações que nós precisamos falar conosco mesmo. Aquele momentinho íntimo que nós fazemos a nossa oração, a nossa meditação, fazer o autoexame e corrigir estes caminhos, corrigir para que a gente possa ter um amanhã cheio de paz e felicidade.
Muito bom. Eu agora estou abrindo o espaço, porque eu quero escutar vocês agora. Queria saber a opinião de cada um de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, dona Sueli. Seu Danquimar, nós sabemos, eu vou falar devagar, por causa da minha canseira, tá? Sem problema, dona Sueli, fica à vontade. Nós sabemos que Deus criou o nosso espírito ignorante e imperfeito. Mas nós sabemos também que no nosso lar existe um departamento de engenharia onde é projetado os nossos corpos, o corpo que nós vamos coabitar. No meu caso, uma suposição, eu tenho que vir com alguns problemas na Terra, no meu corpo. Então, esse corpo é projetado para o meu espírito. Ele não pode ser projetado para outro, é para o meu espírito. E uma vez encarnado, nós temos que cuidar do quê? Tanto da nossa jornada, isso o bem, tal, que isso só não se de cuidar do nosso corpo. É ele que carrega o nosso espírito. Como, por exemplo, o cigarro, a bebida, são tudo coisas que maculam o corpo. Isso são coisas que vão ficar gravadas, que nós vamos ter que ressarcir numa outra encarnação. Então é importante esse intercâmbio entre espírito e corpo. Isso num processo normal de encarnação. Agora, temos que ver também que existem as encarnações forçadas, que são aqueles espíritos que são forçados a reencarnar. Eles não têm livre-arbítrio de escolher quando reencarnar, porque nós temos esse livre-arbítrio. Mas quando o espírito é muito mau, muito deficiente, imoral, e para ele é imposto a encarnação. Ele tem que vir com as deficiências que Deus determinou para ele. Então, para nós, o importante é saber levar a nossa vida atual, no porvir, no amanhã, na nossa evolução, tanto física como espiritual. Vou parar por aí, porque eu estou cansada. Desculpa se eu me prolonguei demais, gente. Agora fica em cargo de vocês. Dona Sueli, Obrigada. foi muito bom. A senhora falou muito bem aí, tudo que precisava ser complementado mesmo, viu? Tá certinho, tá? Existem realmente espíritos que são obrigados a voltar, porque precisam de trabalhar as suas deficiências, né? O mal que causaram, não é verdade? Então, é muito bom. As suas palavras foram muito bem colocadas. Muito obrigado, dona Sueli. Quem mais quer Daqui, Ma- falar? daqui Oi, Mareu. sim, Então, é por isso que a gente sempre diz, né, que por mais que nós tenhamos problema, por mais que nós sofremos, Deus está fazendo o máximo que Ele pode para a gente não sofrer tanto. É o que Ele de melhor pode nos oferecer, porque nós temos muitos débitos, nós somos muito imperfeitos, nós estamos passando aqui, como diz, na escolinha de São Agostinho, estudando, e mesmo assim a gente não consegue colocar
tudo isso em prática, mas não podemos esquecer que, por pior que sejam os nossos problemas, as nossas deficiências ou qualquer coisa assim, Deus ainda está fazendo para nós o melhor que Ele pode, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. Por isso que a gente necessita, muitas vezes, de aceitar nossos problemas. Aceitar nossos problemas, porque Ele está fazendo o que Ele pode, porque os problemas realmente são nossos. Nós que contraímos eles, e somos nós que temos que pagar, entre aspas, pelo feito. Eu entendo assim. Certinho, Ana. Muito bem. É exatamente isso, porque o Criador criou nós, espíritos imortais. E aí nós temos o exercício do livre-arbítrio de escolher como nós queremos evoluir, no bem ou no mal, né? Muitos se desvirtuam e evoluem para o mal, né? Aumentam aí as tarefas de débitos a resgatar, né? Então, nós temos que aperfeiçoar o nosso espírito. Isto é o grande pulo que nós temos em relação ao que Jesus quer de nós. Ele nos criou simples e ignorantes, espíritos imortais, e nos deu a oportunidade na vida corporal de exercer o livre-arbítrio para que a gente possa adquirir o conhecimento e evoluir. Muito bom. É isso aí. Alguém mais? Daqmar, posso dar um palpitinho? Sonhar nós não paga nada, é de graça. Então eu queria pensar o seguinte: se todas as religiões do planeta entendessem que a reencarnação é uma necessidade de evolução, uma necessidade física, será que iria existir guerra, existir racismo, preconceito? Será que eu não ia aceitar melhor o vizinho? Né? Sem julgar, porque eu posso amanhã estar no lugar dele, eu posso vir amanhã de outra cor, do olho puxado, redondo, amarelo, preto, vermelho, não importa. Então, a possibilidade de se colocar no lugar do próximo, entendendo a reencarnação, eu acho que é um grande passo. Esse é o caminho da evolução, né? Mas, como eu falei, sonhar não paga nada, mas acho que seria um sonho, né? Se todo mundo entendesse a reencarnação, por que guerra? Por que arrumar confusão, né? É uma coisa para se pensar na reencarnação de uma forma mais macro, né? De uma forma bem maior. É só um comentário. Valeu, Sérgio. Alguém mais quer falar? É para isso que nós estamos aqui, né? É um mundo de prova e expiação. Isso. A gente não consegue aceitar o outro como é, por mais que a gente tente, não digo só de cor, de sexo, né, de muitas outras coisas, devido à nossa pequenez. Então, é lógico que hoje em dia tem mais aceitação, e principalmente nós, assim, né, eu me incluo a mim, que sou mais velha, a gente entende mesmo, porque eu fui criada com determinados preconceitos, porque meus pais eram italianos, e eles tinham os preconceitos, não precisa nem eu falar para vocês aqui. E eu achava até um certo ponto, e de repente eu disse, como assim? Né? Então, quer dizer, nós estamos aqui por causa disso mesmo, esse preconceito faz parte do nosso aprendizado, tudo, preconceito, briga por política, briga por casal, briga por pessoa, porque esse mundo nós estamos lutando para melhorar, então, a hora que a gente conseguir melhorar e ser arrebatado, como dizem, acredito eu que a gente vai para um lugar onde a gente consegue mais trabalhar isso, porque aqui está difícil. Por mais que a gente entenda, a hora que aperta no teu pé, a primeira coisa que você lembra é isso. É o preconceito. Você pode não falar, mas que está aqui, ó, no sangue está. A gente insiste
achando que eu não sou preconceituosa. De repente, você se pega, você se trai sozinho, você não precisa nem falar, fala, puxa lá vida, eu sou preconceituosa. E vai demorar, porque faz parte do nosso crescimento, eu acho. É isso mesmo, mas a palavra já diz tudo, né? É pré-conceito. Então, Exatamente. é uma coisa que antecipa, é pré. Então, nós temos que trabalhar isso, né? Entender o próximo, a gente fala disso, né? Entender o próximo, a gente sempre estuda essa situação, porque um dos pontos que nós temos que ter humildade e aceitar é que todos têm direitos e obrigações, né? Então, os meus direitos e minhas obrigações vão até o limite onde começa o do próximo. E, às vezes, nós, seres humanos, não pensamos dessa forma. Nós achamos que somos nós e que nós somos melhores. Não. Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos numa escola, estamos aprendendo a lidar com os verdadeiros valores da vida, que é aquilo que Jesus nos trouxe, né? Esses são os verdadeiros valores da vida, né? Fé, amor, caridade. É isso aí. Muito bom. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Dankmar, posso falar? Pode, Tereza. Eu, eu vejo assim, né, que em cada encarnação, cada volta do nosso espírito aqui na Terra, a gente vem com aprendizados que a gente não perde e que a gente também vem com os nossos erros, como todos comentaram, né? Preconceito, às vezes rancor, mágoa de um, de outro, ou de família, ou de pessoas que você conhece no decorrer da sua vida. Isso faz parte, que é para a gente ter consciência a cada momento para saber aonde que nós precisamos melhorar mais. Essa é a consciência e dos obstáculos que a gente adquire não, né? Encontra no decorrer da nossa existência aqui na Terra, nessa encarnação, como em outras passadas e em muitas outras futuras. Eu acho que essas dificuldades vêm para alertar a gente a ter aquela consciência, olha, é aqui que eu preciso melhorar. E esse preconceito, como a Ana falou, é uma coisa que vem de anos e anos a fim, né? Que a gente veio lá de trás com esses pensamentos, que foi passado de geração em geração, mas hoje nós já estamos adquirindo uma consciência melhor e temos oportunidade de, aos poucos, melhorar. Eu entendo assim. Certinho, Tereza. Muito obrigado. Alguém mais que vai colocar alguma palavra, por favor? Ana? André, não quer falar hoje, André? Dankmar, eu só tenho que elogiar o grupo aí, maravilhoso. Todo mundo está evoluindo muito, hein, Dankmar, nas palestras. Tá. No comentário, no entendimento. Praticamente já comentaram tudo, né, sobre a encarnação ou reencarnação, né? Para o que é a reencarnação, a encarnação? A oportunidade que Deus dá de nós podermos nos reeducarmos a cada etapa, né? E nos melhorarmos, ou não vou usar a palavra melhorarmos, porque nós já nos melhoramos continuadamente, mas nos libertarmos de todos aqueles preconceitos que nós carregamos conosco. E Deus, na sua bondade, Ele permite que N situações ocorram, né? Então, veja, igual do nosso livro falou, tem aqueles que estão revoltos, não querem reencarnar, reencarnam de uma forma impositória, né? Por Deus. Né? Vão ter muitas dificuldades, vão.
mas estão aprendendo algo na nova oportunidade. Até porque a cada reencarnação é algo novo para o espírito, né? Porque ele vai ter um contexto de vida onde ele pode seguir à risca ou provocar mudanças, onde ele pode ficar estagnado na condição que ele se encontra ou se melhorar. Tudo depende muito, né, de como o espírito vai interpretar essa nova reencarnação. E Deus coloca, através das etapas reencarnatórias, cada ser dentro da sua verdadeira necessidade, tanto em país da qual vai reencarnar, em família que vai reencarnar, em condições financeiras que vai reencarnar, em condições de intelecto, moral da qual vai reencarnar, na profissão da qual vai reencarnar. Veja, tudo é muito bem determinado, né? Mas, como temos o livre-arbítrio, podemos alterar tudo isso, né? Fazendo as nossas escolhas certas ou as nossas escolhas erradas. Mas, dentro da tendência que 90%, né, daquilo que Deus assim determinou realmente ocorra dentro da sua trajetória de vida. Temos que lutar, né, e provocar mudanças individualmente em nós mesmos, veja, no contexto moral, no contexto intelectual, sentimental, no contexto espiritual da vida. Temos que nos melhorar? Temos. A necessidade e aquilo que a lei divina, que é a lei do progresso, impulsiona todos os seres assim a buscar constantemente essa melhora, né? Existem vários fatores reencarnatórios da qual estará a nos provar, porque estamos num mundo de prova e expiação. Com certeza existe. Veja, né? Vamos pensar primeiro no individualismo de nós mesmos. Cada um tem aí consigo o orgulho, o egoísmo, a inveja, o preconceito, igual foi falado. Né? Isso está ali? Está, tem nem dúvida, em determinado grau em cada ser. O que o ser tem que fazer? Tem que se curar dessas enfermidades. Como ele vai se curar dessas enfermidades? Por isso, simplesmente dizendo para si mesmo, eu estou num novo processo expiatório, né? Mas dentro desse novo processo expiatório, eu tenho obrigação de fazer isso, de fazer aquilo, e se pôr apenas numa nova situação por obrigatoriedade, tá? De querer se melhorar, porque senão Deus vai me punir, porque senão eu vou perder a minha oportunidade, né, de vida que Deus está me dando. Não, isso não cura ninguém, porque eu posso me coibir de fazer algo, de falar algo, veja, né, de cometer um crime, de me adentrar a um vício, porque eu fico ali na minha mente. Não, isso é pecado. Igual por muito tempo foi imposto pelas religiões. Isso é pecado, isso é pecado. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Se fizer isso, desde criancinha eu ouvia, não faz isso, não, você vai para o inferno. Certo? Deve um medo. E nós, muitas das vezes, não fazemos. Né? Mas, espera aí, será que aquilo me foi útil? Ou pura e simplesmente por medo eu deixei de fazer, veja, por uma colocação muito maléfica, da qual me foi dito, eu deixei de fazer, mas eu não me libertei interiormente das minhas mazelas, das minhas pequenezes morais e espirituais, não adiantou nada. Então eu tenho que me libertar, eu tenho que fazer entendendo de que aquilo é o bem para mim, o bem para o próximo, o bem para com Deus. Daí o que acontece? Pura e simplesmente eu começo a olhar para a vida de uma forma diferente. Eu olho para um próximo que cometeu um delito, eu não olho mais para ele lá no meu íntimo com uma raiva dele ou, né, desejando a ele coisas não boas, maledizendo a condição que o ser está.
Não, eu olho para ele diferente. Puxa, ali está um ser que precisa de ajuda porque está num estado de deficiência moral. Então, dentro de mim tem algo que fala diferente, né? Porque eu estou aproveitando a oportunidade de convivência nesse mundo material, tá? Junto com N situações, com N condições de seres elevados, não elevados, atrasados, perturbados e assim sucessivamente, de uma forma muito mais digna, carinhosa, compreensiva, porque eu posso me colocar no lugar do outro e falar, puxa, lá atrás, se acontecesse isso comigo, acho que eu ia ser pior do que ele. Então, deixa eu entendê-lo. Não é ser conivente, é entendê-lo. Veja, para que assim eu não venha a cometer aqueles desequilíbrios interiores que muitas das vezes ninguém sabe, mas que eu carrego comigo, porque aquilo me martiriza interiormente. Então, eu tenho que aprender a me libertar nesse sentido. Deus, na sua bondade, né, nos coloca em família. Sociedade. Eu acho que o contexto expiatório, desculpa, de provação mais difícil que existe é o contexto do viver em sociedade. Você conviver com o seu próximo, né? Com as deficiências do seu próximo, com a virtude do seu próximo, com as suas deficiências, com as suas virtudes, olhando para o mundão de várias formas. Veja, dentro daquilo que Deus te colocou, que você pode ser útil, que você pode ser bom, veja, que você pode ser colaborador de uma melhora dentro de um processo evolutivo de um próximo. E Deus, dentro do contexto de uma família, ele coloca muitas das vezes vários espíritos juntos. Né? Porque eu nasci, na minha casa tinha meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Hoje eu tenho meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, minha esposa, meus 3 filhos, meus 3 netos, meus 2 genros, minha nora, né? Meu cunhado, e assim sucessivamente. Olha que maravilha. Será que todos ali se combinam mutuamente? Ou Deus, na sua bondade, colocou aquele da qual nós já não nos combinávamos lá atrás, justamente para fazer parte da nossa vida, porque dentro de um elo familiar, onde teria a obrigatoriedade de ter uma prevalecência maior de compreensão e de amor, muitas das vezes isso não acontece, porque o ser ainda não entende de que dentro do lar, dentro da família, nós devemos considerar como o local mais sagrado e as pessoas mais sagradas da nossa vida. Não é? Mas nós não nos compreendemos, muitas das vezes. Né? Nos revoltamos, nos melindramos, muitos desgostos às vezes fazem parte da nossa vida porque não conseguimos olhar para aquele próximo que Deus colocou lá na nossa família, que está num estado muito mais atrasado do que nós e vinha se acometendo de muitos delitos, e esses delitos nos prejudicaram, onde temos que mutuamente viver de uma forma diferente, colaborando para que ele, que é o ser mais fraco dentro daquela família, cresça, mas muitas das vezes não conseguimos assim fazer, né? Brigamos, xingamos, nos afastamos, né? Tem pais, filhos, irmãos que não podem nem se olhar. Veja, está ali o papel que a reencarnação está lhe proporcionando para poder reconciliar, para poder reamar ao seu próximo de forma correta. Por quê? Porque isso será levado para a espiritualidade. Nós hoje não conseguimos lembrar o nosso passado. Porque se lembrássemos, ficaríamos malucos. Pode ter certeza disso. Mas lá no futuro, nós veremos o nosso passado. Nosso passado presente e nosso passado atrasado. Daí, né, vai ocorrer o quê? Tá, se tivermos utilizado a reencarnação de forma correta, com uma naturalidade, sem aquele contexto que eu falei no início, puxando de fazer por medo, por imposição. Veja, nós veremos o quanto nós melhoramos, o quanto nos reconciliamos, o quanto nos libertamos, o quanto compreendemos. Veja,
E não teremos tantos inimigos igual nós temos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Então, as coisas vão se encaixando. E aquele processo que se vem lá de trás, quando fomos criados simples e ignorantes, realmente vai tomando o seu caminho a passos largos. Veja, e não podemos aceitar de que as coisas são muito difíceis, que vai demorar muito, né? Porque somos seres ainda ignorantes. Não, nada disso. Somos seres inteligentíssimos, da qual podemos fazer acontecer de uma forma muito mais rápida, a cada dia, a cada instante, por simplesmente exercitando. Veja, com muita simplicidade, porque a palavra é essa, simplicidade. Veja, aquilo que nós temos de melhor dentro de nós para o nosso próximo, e lutar contra nossas deficiências. Porque daí, o que acontece? Né? A reencarnação, né, completará realmente o seu papel na nossa vida. Olhamos para esses homens públicos. Eles estão reencarnados igual a nós, com obrigações, mas em grandes provações, onde também tem que corrigir os seus erros do passado. Não é por acaso, não. Os pastores, os padres, os palestrantes espíritas, os médios, veja, também que às vezes nós destacamos, também estão em provações e num novo contexto reencarnatório. Para quê? Para recompor os seus erros do passado. Não estão ali, né, como um missionário, não, porque se você olhar claramente para eles, verão que são seres igual a nós, repletos de vícios, que muitas das vezes ficam escondidos. E nós sequer nos apercebemos disso. Então, Deus, na sua bondade, dentro da condição, das vulnerabilidades que cada um acometeu dentro das suas trajetórias, lhe dá um contexto de vida adequado para, assim, se melhorar. Então, veja, olhemos para a reencarnação como uma grande oportunidade que o Pai nos dá, dentro de uma simplicidade, para podermos evoluirmos, melhorarmos, reconciliarmos, reeducarmos, veja, né? Elevar o nosso grau de intelectualidade, de moral, mas principalmente de sentimentos de amor, né? Que tem que se despontar lá no âmago de cada um. Por isso que aqui também no livro fala, né? Lá no Monte Sinai, Jesus instruiu, né, a todos: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Veja, né? Sem dúvida, refere-se à perfeição que a criatura conquista a cada etapa com a sua evolução. Está escrito aqui no texto. Ó. Daí, só para mim fechar, que eu acho que eu já falei muito. Tá? Eu estava lembrando de uma passagem no Nosso Lar. Eu não vou lembrar o nome, né, dos personagens. Tá? Mas quem leu, assistiu o livro, assistiu o filme Nosso Lar, o André Luiz, quando ele estava ainda em fase preparatória, veja, né, para exercitar as suas obrigações, estava ali como enfermeiro, quando ele estava num contexto ainda de um pouco de desequilíbrio, ele foi levado para uma colônia, dentro do Nosso Lar, na casa de uma senhora, que tinha a senhora, o esposo dela, uma neta, uma filha, e depois chegou, né, uma filha desequilibrada. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Tá? Aquela senhora que eu não lembro o nome, desculpa a minha falha, eu já li várias vezes, mas não guardei o nome, eu guardo a história. Né? Aquela senhora muito amorosa, muito bondosa, que é que trazia equilíbrio a tudo ali. Né? Aquelas sopas com flores, né? Aquela água, vamos assim, fluidificada, maravilhosa, aquele ambiente gostoso. Né? Tinha o marido dela, que ainda tinha um pouco de desequilíbrios, correto? Tá? E ela falou para o André Luiz de que o tempo dela ali na colônia estava a se encerrar, porque ela teria que reencarnar. O André Luiz falou para ela assim: nossa, mas a senhora é uma pessoa tão evoluída, tão conhecedora, tão boa, já se libertou de todas as mazelas do corpo físico.
né? A nossa educadora aqui, né? Ela respondeu, meu filho, né? Eu tenho ainda compromissos. O meu marido, eu não lembro o nome também, terá que reencarnar no planeta Terra. Ele tem muitas deficiências. Eu, por aquilo que eu já consegui conquistar, tenho uma obrigação de reencarnar antes dele, para que ele possa vir como meu filho e eu possa colaborar no progresso, na libertação, na cura, da qual assim ele tem que conquistar nessa nova etapa. Então, esta é a minha obrigação para com Deus e para com Ele. Não precisaria, mas tenho a minha obrigação. Veja, uma naturalidade muito grande, sem se cobrar, mas sim se colocando como um instrumento de Deus para a ajuda do seu próximo. Obrigado, gente. Nós que te agradecemos, André. Esse exemplo da passagem no nosso lar é maravilhoso, né? Como nós devemos ajudar o próximo. Tá aí. Ela teria que reencarnar um pouco antes para que pudesse receber o marido como filho, para que pudesse levar o amor e para ele que pudesse evoluir. Essa passagem é maravilhosa. Muito bom. Bem lembrado. Muito bem. Alguém mais quer falar mais alguma coisa, complementar? Muito bom. Vamos então passar as nossas vibrações, aos nossos pedidos, para que Jesus, nosso querido Mestre, ajude aos nossos irmãos e, principalmente, agradecer a Jesus por esta grande oportunidade que tivemos nesta noite de nos instruir um pouquinho mais, entender um pouquinho mais dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine neste momento e que Ele possa ajudar a todos os nossos irmãos, dos nomes postados no nosso grupo, que possa fortalecer cada um deles, e cada um deles, com esta energia e essa luz maravilhosa, possam ser fortalecidos e superar as suas dificuldades, enfermidades, que todos recebam esse amor maravilhoso que Jesus tem sempre por nós. E assim, Jesus, te pedimos para que nossos lares possam estar também iluminados e abençoados por este carinho maravilhoso que tem por todos nós. Agradecemos também, Jesus, pela oportunidade de permitir que toda a equipe Bezerra de Menezes nos assista, nos acompanhe, nos ajuda a superar as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios e, principalmente, que a gente possa entender um pouco melhor o nosso caminhar, a nossa responsabilidade como seres aqui na matéria, a responsabilidade que temos de carregar bem o nosso corpo, que é um empréstimo que nos é dado, para que possamos construir essa nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E assim, Pai, pedimos também para todos que estão em hospitais, em UTIs, clínicas de recuperação, clínicas de idosos, pedimos para os encarcerados que concedam-lhes o perdão, aos moradores de rua, o seu amor e o seu carinho. E assim, Pai, fazemos aquela oração que nos ensinaste.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo o mal, do corpo e do espírito. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana